Bem-vindos à Noite de Cantoria das Sanjoninas 2021. Iniciamos esta sessão com a homenagem póstuma ao cantador João Ângelo e um tributo ao cantador João Leonel Augusto Ferreira, mais conhecido como o Retornado. Tem a palavra o Sr. Dr. Maduro Dias para abordar o percurso da vida e obra do cantador João Ângelo. Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Empreendedorismo, Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu, bartolomenses, amigos da cantoria, cantadores, os últimos são os primeiros, por isso os guardei para aqui. Aqueles que me conhecem podem pensar que é fácil estar aqui hoje. E eu acabei há bocadinho de dizer quando cheguei, que provavelmente é das mais difíceis ocasiões, porque conheci o João Ângelo de alguma maneira, mas não tanto como a maior parte dos que aqui estão. Conheço São Bartolomeu de lá viver, mas não de ter nascido lá. E gosto de cantorias como pessoa da cidade e não como pessoa do campo. O que quer dizer que provavelmente eu seria das últimas pessoas. Mas há, e perdoem-o à vontade, aquelas estratégias que a gente costuma arranjar quando se nos metem em trabalhos como o meu amigo José Eliseu fez, que é estudar um bocadinho, ler umas coisas e, sobretudo, fazer aquilo que eu penso que o meu amigo João Ângelo, porque posso dizê-lo assim, gostaria que eu aqui dissesse hoje. Como ainda há dias, em troca de palavras com o José Eliseu, nós chegamos os dois à conclusão, ele não era o homem de meias palavras e era, sobretudo, uma pessoa que odiava visceralmente a mentira. E era rude. Às vezes até era demasiado rude em algumas das suas afirmações, porque a verdade tinha de ser dita. E, portanto, o que eu vos vou trazer aqui hoje vai ser um conjunto de comentários pessoais, recolhidos e preparados, não para lembrar um João Ângelo que desapareceu fisicamente entre nós, mas para lembrar um João Ângelo que eu gostaria de cada um de nós levasse para casa e consigo para o resto da vida. Não é apenas durante estes 2 ou 3 dias ou estes dias agora das Sanjoninas. O João Ângelo é mais do que isso, como aliás são mais do que isso os cantadores que aqui estão e todos os outros que nós conhecemos, que fazem com que a tradição da Ilha Terceira e a tradição da cantoria seja uma coisa que não é apenas mais uma coisa que se passa. E nós vamos chegar lá. Mas quando nos pedem para apresentar um livro e para falar do João Ângelo, eu já sei que o Liduíno também vai falar qualquer coisa, estão a ver que eu fiz o trabalho de casa. Eu tentei ver o livro. E a primeira coisa que vale a pena dizer-vos, ele não me pediu, mas eu vou dizê-lo, é comprem o livro. Claro que se tiverem este, estão melhor armados para perceber quem é o João Ângelo. Também é da autoria dele. Se tiverem outros, que também surgiram, mais um outro nesta coleção, também vão ficar bem. Mas este é um retrato especial de uma pessoa. É feito naquela ocasião estranha que acontece a seguir de se saber que a pessoa morreu, vai morrer, vai desaparecer entre nós. Temos que guardar essas recordações enquanto elas estão vivas. E há recordações que estão vivas nos papéis, nos documentos, mas há uma quantidade de pequeninas memórias que agora podem estar convosco, mas que daqui a uns tempos já não estão. E nós temos que agradecer ao Liduíno Borba e ao José Fonseca Sousa, que eu não conheço, mas conheço o Liduíno o suficiente para falar disso. Isto é muito interessante. Perdoem a forma menos erudita, porque não é um livro chato.
É um livro para quando nos perguntarem quem era o João Ângelo, vão aqui e tem um bocadinho de cada coisa. O livro, para a apresentação que deve ser feita, o livro tem o título, João Ângelo, O Último Adeus. Tem 208 páginas. Tem um formato agradável. Devo-vos dizer que este é mais desagradável. É melhor, tecnicamente, cientificamente. É um livro... Este não. Este a gente guarda bem na mão. Este a gente abre. É um livrinho daqueles que a gente guarda ali ao pé para poder ver. Eu acho que os livros, cada vez mais, ou são livros que vale a pena serem livros, ou então podem ficar no telemóvel, podem ficar na internet e a gente um dia vai lá procurar. Este não. Este é um livro que vale a pena sê-lo e é um livro que tem a dimensão que devem ter as coisas agradáveis à nossa mão. É em papel couché, que garante boa qualidade para a impressão a cores. E é o número 26 de uma coleção improvisadores que a Turiscom iniciou há anos. 26 quer dizer que houve outros 25, mais um relacionado com João Ângelo, que todos eles têm a ver com os improvisadores, o que já quer dizer uma riqueza interessante para a Ilha Terceira e para nós. Este outro, preparado pelo Liduíno, tem outra estrutura. Este é um livro de memórias e de recordações de uma pessoa que foi e que nós não queremos que vá tão depressa assim, nem que desapareça. Este é um livro de memórias boas e, como título, este é o Último Adeus, este outro é o Mestre das Cantorias. Eu trouxe os dois porque estão a ver que tem aqui umas anotaçõezinhas para vos poder dizer algumas coisas interessantes. Mas deste, e novamente, quando uma pessoa está aqui, as outras arriscam-se a acontecerem coisas que elas não estão à espera. Eu só vou perguntar, este nunca mais é do Liduíno? Então eu vou ler. Eu vou ler porque eu tinha feito para aí 20 papelinhos destes. E quando li isto, rasguei os outros papelinhos todos e fiquei só com a meia dúzia que valia a pena. Porque está aqui uma quantidade de coisas. Provavelmente metade ou mais dos que estão aqui já ouviram e conheceram o suficiente do João Ângelo para saberem que isto é verdade. Mas para aqueles que não conheceram e para aqueles que da cidade não sabem bem o que é ser um cantador e o que é e quem foi o João Ângelo, é lerem cada uma destas coisas e verem o que é que está por trás de cada uma delas. Isto está muito bonito. Nunca mais te telefono a combinar para escrever um livro. Nunca mais me dizes que não tens recheio para um livro. Nunca mais acreditas que agora é sério. Nunca mais te preocupas em encontrar escritos perdidos. Nunca mais passamos noites a comprar um livro. Nunca mais me contas quantas vacas tens. Nunca mais me contas os alqueires de terra que tens. Nunca mais me contas os alqueires que fazes de renda. Nunca mais me mentes dizendo que a canada de João Ângelo era uma homenagem ao teu avô. Nunca mais me contas que nasceste para casar. Nunca mais me contas que tiveste 3 namoradas. Nunca mais te vejo sentado no maple do meio da casa. Nunca mais reviramos a tua casa do avesso para encontrar uma fotografia que te fez o Kennedy da terceira e não a encontramos. Nunca mais me contas que só tiraste a 3ª classe porque tinhas medo do professor Sequeira. Nunca mais me contas que tiraste essa 3ª classe numa casa que hoje é tua. Nunca mais me preocupas em deixar de fumar como fizeste aos 70 anos. Nunca mais te preocupas com a tua casa. Nunca mais te preocupas com os cães do vizinho e as tuas galinhas. Nunca mais me dizes que não te preocupas com o número do teu telefone estar no livro, porque está na lista. Nunca mais te preocupas com as notícias do meio-dia. Nunca mais te preocupas com os assaltos à tua casa. Nunca mais te preocupas com os teus parentes. Nunca mais pensas em emigrar. Nunca mais vais cantar à imigração e às nossas ilhas. Nunca mais trabalhas com as tuas vacas. Nunca mais vens à pressa das vacas para ir cantar e só tinhas tempo de lavar uns pedaços. Nunca mais te levantas com um olho fechado e outro aberto. Nunca mais tiras cartas de condução. Nunca mais és operado às cataratas.
Nunca mais te querem operar a próstata. Nunca mais és operado a uma anca. Nunca mais te querem operar o coração. Nunca mais te homenageiam pessoalmente numa festa. Nunca mais te homenageiam pessoalmente numa festa do cantador. Nunca mais és homenageado pessoalmente por uma junta de freguesia. Nunca mais és homenageado pessoalmente pela nossa diáspora. Nunca mais és homenageado pessoalmente por uma Câmara Municipal. Nunca mais és medalhado pessoalmente pela região autónoma dos Açores. Nunca mais és medalhado pessoalmente pela República Portuguesa. Nunca mais escreves as tuas cartas. Nunca mais escreves os teus versos. Nunca mais te juntas com os teus amigos de coreto. Nunca mais vais comer com amigos ao Galanta. Nunca mais vamos visitar os enfermos. Nunca mais vais à terça-feira das Lajes. Nunca mais admiras uma boa cantiga de improviso. Nunca mais fazes uma viagem. Nunca mais recebes os aplausos dos teus admiradores. Nunca mais fazes uma conversa lembrando muita gente. Nunca mais cantas. Nunca mais passas um susto de uma branca. Nunca mais ouvimos cantares as tuas velhas singulares. Eu poderia ficar por aqui esperando que percebessem o que está por detrás de cada um destes nunca mais. Mas vamos adiante. João Ângelo nasceu em 14 de junho de 1935, faleceu em 17 de abril de 2021 e não fez a 4ª classe. Eu conheci, deste tamanho, o professor Sequeira, para quem era deste tamanho, tinha pai 4,5 metros, mas era uma pessoa imponente. E era famoso por ser duro. De tal maneira que o João Ângelo, que estudou nos regatos, não se quis arriscar e ficou com a 3ª classe. Eu diria que há um conjunto de coisas na vida dele que dá para perceber que ele se foi adaptando à vida, que reagiu à vida, que cresceu com as agruras, que reagiu, que se sentiu mal em certos momentos e que depois passava adiante. João Ângelo era austero, áspero, rigoroso, sério. E uma coisa que fica muito mal diz ele hoje em dia, sobretudo quando se trata das velhas, que eu devo dizer que andei à procura de escolher umas que fossem menos politicamente incorretas e não foi fácil. Porque ele era mordaz. Ele era sarcástico. Uma pessoa que tem a cultura que ele tinha, que se divertia a encontrar palavras em verso para falar acerca de tudo. Falar com ele era constantemente estar a ver 2, 3, 4, mais uma quadra. Ele estava a conversar connosco, via passar uma coisa, via acontecer outra coisa e saía normalmente. Já estava meio preparado. Era como se ele estivesse permanentemente a treinar essa forma de expressão que resultava de uma escola que, infelizmente, eu tenho a sensação que às vezes hoje em dia não temos. É que ele não foi desse tempo. Ou pelo menos eu não sei. Mas eu fui do tempo do caderninho de significados. O caderninho de significados era um livrinho pequenino, mais pequeno do que este, que tinha uma risquinha a meio e que o professor punha meia dúzia de palavras e a gente no dia seguinte tinha que trazer outras palavras que quisessem dizer a mesma coisa. Nós hoje em dia aparentemente ficamos felizes quando as pessoas sabem mais ou menos o que têm para dizer e que se não souberem muito bem vão ao telemóvel e arranjam uma forma de expressão. O João Ângelo é do tempo em que era interessante ter palavras diferentes. E a carreira que ele escolheu, e aqui eu faço um parênteses nas minhas próprias notas, a 3ª é dos lugares mais interessantes para viver, porque nós temos uma quantidade de gente que é muito mais conhecida por aquilo que faz em certos momentos do que pela profissão que tem. Eu novamente aproveitando a simpatia e a bonomia do meu amigo José Eliseu,
há muito mais gente por esse mundo fora que fala português que sabe que o José Eliseu é cantador do que sabe que o José Eliseu tem uma licenciatura. E há muito mais gente que liga às qualidades de cantador dele do que liga à qualidade do trabalho como licenciado na área dele. E não é só isso. Basta só verem as nossas danças de carnaval, os nossos enredos. Pensem um bocadinho a quantidade de gente que nós conhecemos e celebramos nesta ilha, que é celebrada e conhecida por isso que faz, e não exatamente por aquela coisa que tem lá escrita de ser ou não ser. Isso, para mim, é extremamente bonito, porque significa uma cultura de base na ilha que é um bocadinho rara noutros lugares e de que o João Ângelo foi claramente um bom expoente. Porque, em boa verdade, o João Ângelo era apenas um indivíduo que só tinha a terceira classe e era apenas um indivíduo que era um lavrador que ainda para mais teve a mania de gostar dos Catarina, que era o gado de cima. Nem era um lavrador daqueles fantásticos, com uma quantidade enorme de dinheiro, com 4 tratores, 3 carrinhas e não sei quantos milhares de litros. João Ângelo era um lavrador, bem, com terras, mas era só um lavrador que nem sequer tinha a 4ª classe, não era? Mas o João Ângelo que nós estamos aqui a celebrar e a lembrar hoje é aquele que ali está, que era o cantador, era o mestre das cantorias, e que quando foi condecorado exatamente por isso, que ele era fora do seu... Como é que eu ia dizer? Fora da gaveta que nós teríamos a tendência a arrumar se pensássemos apenas nessas pequeninas coisas que são às vezes os diplomas. O João Ângelo começou com 17 anos no RCA, isto são coisas que eu li aqui, é só partindo do princípio que depois vão comprar o livro, podem voltar a ler isto, mas já agora convém que ouçam. E teve os seus azares, porque ele em Santa Bárbara correu muito mal e durante uns anos não houve João Ângelo a cantar para ninguém. Nem ao desafio, nem velhas. Até que em 67, nos regatos, na sua terra natal, regressa e correu bem. Em 68 tem umas velhas cotidoninha que ficaram bem. E em 73, e aqui há um outro ponto que eu gostaria de vos chamar a atenção, em 73 ele vai à América e canta. Nós não temos muitas vezes, sobretudo, e eu tenho consciência que estou aqui no Teatro Angrense, em Angra, portanto não, estou na Ilha Terceira, mas não estou numa freguesia rural, nós os da cidade esquecemos muitas vezes até que ponto é que há uma ilha que respira naturalmente entre as comunidades de cá e as comunidades da Califórnia, da Costa Leste ou do Canadá. É uma ilha única. São primos de um lado e do outro, arranjam roupas quando há casamentos, mandam fotografias do que é que se passou, têm saudades, recusam-se a vender a casa em ruínas do avô. Essa ilha é uma ilha que nós na cidade temos muitas vezes a tendência a esquecer. E o que é engraçado aqui é que o João Ângelo, que era um cantador conhecido, quando chega à América e canta, num sítio que eu aprendi a gostar porque outros imigrantes me explicaram o valor que aquilo tinha, que é na festa de Gastim, ele canta, encanta, e a partir daí nunca mais parou. Mas como sempre, e aí eu reconheço que é um bom serviço que a Câmara de Angra presta, como sempre, foi preciso os outros dizerem bem das nossas coisas. Outros, que não são tão outros, porque são nossos primos, nossos cunhados, nossos tios, nossos conhecidos. Esses outros que estão do lado de lá, foi preciso eles dizerem que o João Ângelo era ótimo, para nós começarmos a reconhecer que era. Não é só com o João Ângelo. Muitas vezes isso também acontece, noutras situações.
E depois, isso foi em 73, 75, 76, eu não sei, aqui alguns lembram-se, eu lembro dos Açores não terem TV. E do que é que foi a primeira TV a preto e branco, pequenininha, assim uma coisa que aparecia, que mexia. E de repente o João Ângelo também aparece lá. E essa RTP de fresco projeta para as outras ilhas dos Açores o nosso João Ângelo. Mas o João Ângelo era uma personagem. Eu estou convencido que aqueles que trabalharam, que estiveram com ele, que partilharam momentos com ele, têm histórias. Eu, quando estava a recolher isto, lembrei-me de uma pequenina história que se passou com o Francisco Maduro Dias, que tinha 22 anos, 21, 22, tinha acabado o curso, e que aterra aqui, e que lhe pediram-me a mim, perguntaram, mais com o olho da minha carteira de professor recém colocado no Liceu de Angra, mas disseram-me se eu queria ir a uma ceia de criadores em São Carlos. Eu cheguei, hoje em dia percebo que com alguma delicadeza pegaram em mim e puseram-me numa mesa em que tinha um senhor de chapéu. Que estava de chapéu, que permaneceu de chapéu. E eu que tinha aprendido que não se anda de chapéu dentro de casa e muito menos à mesa, achei um bocadinho estranho. Ele fez-se assim menção de se levantar, mas não levantou, chutou Maduro Dias, pousou o chapéu e manteve o seu chapéu. Eu depois de repente lembrei-me, para isto é o João Ângelo. Ele podia não ter com o chapéu. Só para verem até que ponto é que a ignorância das pessoas é um facto. Ele permaneceu de chapéu aquele tempo todo. E depois insistiu com um ato de delicadeza que eu guardei. Guardei porque é perfeitamente o João Ângelo. Quando puseram uma alqueirada de alcatra na mesa diante de nós, ele delicadamente chegou a alqueirada de alcatra para o seu touro. E eu tinha aprendido como é que se come a alcatra. Em vez de fazer aquilo que a maior parte das pessoas hoje em dia ignorantes fazem, que é tirar assim uma carninha de cima e ficar com aquela gordura toda e com a parte queimada, peguei na concha, fui lá ao fundo, dei a volta, escolhi um bocadinho de carne e ele vira-se para o outro, que também era um outro cantador, que não me lembro agora o nome, que estava ao lado dele. Este já veio ensinado de casa. Eu não sei se ele teve a fazer um teste, que eu não vi como teste. Mas pronto, é isso. Ele tinha uma relação com as outras pessoas que era feita de inteligência e que nos obrigava também a sermos inteligentes com ele. Ou também podíamos ficar aborrecidos e chateados. Mas aí o problema era nosso. Porque o que tínhamos e que temos que reconhecer, quem vê estas velhas que aqui estão, quem vê as poucas recolhas que foram feitas aqui só para ilustrar este último adeus, ele era um homem que cultivava a beleza da linguagem. É uma coisa que nós devíamos levar para casa como exemplo e como incentivo hoje. Não lhe bastava dizer uma palavra. A qualquer cantador que aqui está sabe isso perfeitamente. Quanto mais palavras a gente souber que digam coisas parecidas, nós ficamos muito melhor armados naqueles momentos em que é preciso arranjar aquela rima. Ele era desses. E nós hoje em dia achamos que podemos coisar uma coisa qualquer porque a coisa ficou coisada. Não. Se há coisa que a gente aprende nestas recolhas que o Lirino Borba fez, naquilo que está na cabeça de cada um dos cantadores que eu reconheço aqui, ou dos outros que não estão cá, mas que nós sabemos que existem, essa capacidade de usar a língua portuguesa na sua riqueza e de todos os dias reconhecer que se é ignorante e que se pode acrescentar mais meia dúzia de palavras, isso é uma lição que nós devíamos ter deste homem
com o olhar que ele nos está a mandar dali de cima. As pessoas dizem, e é, capaz, não sei, que ele é ou foi o melhor cantador de velhas de sempre. Até apareceu o próximo. Mas ele era mordaz. Eu não sei se o nosso mundo hoje em dia está habituado ao humor. Eu aí há dias tive uma questão simpática no Facebook com pessoas que não foram capazes de perceber o humor. As pessoas irritam-se com facilidade. As pessoas têm medo de dizer, têm medo de rir, têm medo, têm receio. Eu diria que quando a gente lê estas notas do João Ângelo, quando a gente se lembra coisas de João Ângelo, não basta dizer que ele tinha humor. Ele podia ser mordaz, podia ser sarcástico, podia até quase que magoar, só que se nós percebermos o esforço de beleza e de construção estética dos versos, nós percebemos que ele tem esse sentido, mas que, por outro lado, está a usar a língua portuguesa como, infelizmente, cada vez menos gente o faz. Achei interessante lembrar-me que o João Ângelo nasceu antes da Segunda Guerra, apanhou a Guerra Fria, as lajes. Alguns aqui se lembrarão aquela legião de autocarros, de caminhonetes que saía ao fim do dia para despejar trabalhadores nas diversas freguesias. Ele tentou ir à América, apanhou o 25 de Abril, apanhou a autonomia, apanhou o terremoto, apanhou a União Europeia e porque de tantas tempestades há uma que deita abaixo a árvore, o João Ângelo morreu já vacinado com a Covid. Foi a árvore que não aguentou mais do que as tempestades que já tinha, porque essas outras tempestades já a tinham abalado bastante. Mas e eu já vou terminar, há coisas que, partindo do João Ângelo para todos os cantadores, eu gostaria de deixar aqui como filho desta cidade, pessoa que aprendeu a gostar do campo em São Bartolomeu. Eu não sei se sabem, mas há uns anos atrás, nos anos 50, houve uma senhora francesa que visitou os Açores e, ao visitar a Ilha Terceira, achou que o nosso folclore era très monotone. Não é preciso dizer que o que ela disse foi que era muito monótono. A gente só arrastava aos pés e era mais ou menos. E eu tive um amigo meu que um dia me diz no Continente, realmente vocês, aquilo é uma coisa, vocês não bailam. E eu digo, pois não, a gente canta. Mas é que a gente dança. E disse, pois. Eu estava tão furioso com ele naquela altura, e até nem sou muito repentista, que me virei para ele e disse, olha, eu prefiro ser de uma terra em que a gente se diverte a brincar com as ideias da cabeça, em vez de andar a brincar com os pés. De facto, no nosso folclore é assim. Mas no caso da cantoria ainda é mais assim. Houve uma época depois do terremoto em que eu morei em São Carlos. E lembro-me de ouvir cantorias no Império da Caná de Belém. Eu não sei se já estiveram longe a ouvir cantorias. A gente não percebe o que é que eles estão a dizer. É mais ou menos um sonzinho sempre igual. E ao fim de um quarto de hora, meia hora, 3/4 de hora, a gente já não consegue ouvir
aquilo. Agora, se a gente tiver lá o pé, no sítio que deve, às vezes debaixo de chuva, com o guarda-chuva, como eu já cheguei a ver em alguns terreiros, é uma maravilha. Ouvir cantadores é uma maravilha. Perceber como é que eles formam as respostas naquele momento, como me disse o José Eliseu, que explodiu tudo naquele dia quando disseste que começa pelo fim. A gente tem a última palavra e depois tem que construir para trás. É fácil. Para um cantador é fácil. É só, a gente tem uma resposta, ele está a cantar e nós estamos a construir a resposta e temos que ir adaptando a resposta enquanto ele está a cantar. E depois, de meia dúzia de acordes, a gente tem que mandar uma quadra inteirinha pronta. Isso é se for uma quadra. Porque embora muitos tomem nota e preparem aquelas suas sextilhas, as sextilhas não são brincadeira nenhuma. Só que eu desconfio que vão ter que ir à internet outra vez procurar o que é uma sextilha. Porque antigamente a gente aprendia no liceu, eu não sei quantos é que aprendem agora, ou até que guardam essa memória. Eu vou terminar relativamente ao João Ângelo. Propositadamente eu tinha aqui uma série de notas. Eu não vou ler nenhuma das velhas, nenhuma das quadras que eu tinha aqui recordado. Vale a pena comprarem este livro para verem o humor que está derramado da primeira à última página. As escolhas que foram feitas são o suficiente para perceberem a beleza de um espírito que, mesmo quando conversava, quando ia lá à minha casa, estava sempre a produzir. Sempre a produzir comentários brincalhões, às vezes quase que doíam na certeza e na verdade do que diziam, mas a gente tinha que se calar porque ele tinha razão. Mas, sobretudo, há uma coisa que eu aprecio muito no João Ângelo e aprecio muito nos nossos cantadores, e fico por aqui. É que quando se fala em liberdade, é muito fácil dizer eu sou livre, digo o que quero, como quero, e não há regras. Agora, ter regras, ter as regras todas que uma boa cantoria deve respeitar, ter as regras todas que uma boa quadra de 7 sílabas deve respeitar, ter as regras todas que uma sextilha, uma décima, devem respeitar. Meter lá o que a gente quer. Dominar a regra como quem domina um touro. E acabar por dizer o que se queria, porque passamos acima das regras. E conseguimos fazer o que queríamos com aquela estrutura. Isso não é para todos. É para os nossos cantadores. Foi para o João Ângelo. Eu espero que os que aqui estão continuem um caminho que ele tão bem conseguiu mostrar como é que se fazia. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Liduíno Borba para nos falar um pouco sobre o livro do cantador João Ângelo. Boa noite a todos. Sou Presidente da Câmara, sou Vice-Presidente, Presidente da Junta de São Bartolomeu, cantadores, o Presidente da Associação dos Cantadores aqui presente também, a Sobrinha, o Sr. João Ângelo e o Marice, que estão aqui presentes, a todos quantos vieram a este evento. Em primeiro lugar, saudar a Câmara nos seus membros aqui presentes pela forma como estão a realizar estas joaninas em tempos de pandemia. Não é nada fácil e a prova é que se consegue fazer alguma coisa como se está aqui a fazer, é louvar esse trabalho. Este livro é de minha autoria e da autoria do Sr. José Fonseca de Sousa e eu gostava de começar por ler uma mensagem que aqui está incluída no livro e que o Sr. José Fonseca de Sousa me pediu que transmitisse a todos. Ele não pode estar cá por motivos de saúde,
gostava muito de estar, ele gosta muito de vir cá à nossa terra. José Fonseca Sousa é um lisboeta de gema, que se apaixonou pela nossa cultura popular, principalmente o improviso, e que muito tem feito por ele, nomeadamente alguns escritos comigo e não só. Mas as palavras dele são estas. A notícia do falecimento do Sr. João Ângelo provocou em mim uma enorme consternação. Foi como se tivesse morrido um familiar meu, pois este grande amigo que perdi continuará a estar neste superior patamar da amizade. Eu perdi um amigo, os Açores perderam uma das figuras mais proeminentes da divulgação da cultura popular açoriana, pois o tio João, como nós carinhosamente o chamávamos, na sua caminhada nas cantigas do improviso, dignificou os Açores e as gentes açorianas com a sua postura de homem honrado e portador de uma inigualável sabedoria que transmitia em cada cantiga que fazia. Ora, para mim, além de excelso cantador, era um verdadeiro filósofo, pois em cada cantiga que fazia temperava-a com um sabor de análise e crítica às várias vivências e acontecimentos da vida social do povo açoriano. Como amante sincero das cantigas ao desafio, o meu desejo é que a sua postura sirva de exemplo aos seus colegas de palco para que esta sublime forma de cantar continue a engrandecer cada vez mais a cultura popular açoriana. A feitura deste livro procurou registar em todo o seu teor o que pensam do tio João a grande maioria das gentes ligada ao mundo da cantoria e, por isso, o título João Ângelo, o último adeus. Lisboa, 20 de maio de 2001, José Fonseca de Sousa. Sobre o livro, o Dr. Vítor Ruidores já disse quase tudo e eu não me vou alongar mais nisso. Ficaria só aqui com umas palavras em relação às últimas coisas que aconteceram ao tio João e que estão transmitidas aqui no livro. Aliás, uma das preocupações foi deixar no livro as últimas vivências do tio João. A última viagem dele ao Canadá, que aconteceu em 2008, a última viagem à Califórnia em 2012, onde foi homenageado e onde foi muito bem recebido e foi em jeito de despedida a última vez que lá foi. E ele foi no sábado foi à novena na igreja de Gastino e quem foi esse ano convidado para fazer lá as cerimónias religiosas foi o Padre Adriano, que hoje é o diretor do santuário do Senhor Santo Cristo em São Miguel. E no sábado, o João foi assistir à novena e o Padre Adriano resolveu fazer esse dia em inglês, porque já há muitos dos nossos filhos da nossa comunidade já dominam a língua inglesa e as festas estão a ser uma mistura de português e inglês e gastino, que durante muitos anos, no bom sentido, não entrava o inglês, hoje já entra, de espetáculos e outros tipos de coisas. É assim, a adaptação aos tempos, não estou aqui a criticar, estou só a constatar. Isto foi na sexta, eu disse que era no sábado, mas foi na sexta. No sábado houve o pezinho e começaram a cantar junto à igreja e o padre estava lá para ouvir também o pezinho. E o tio João, referindo-se ao dia anterior, virou-se para o padre Adriano assim: o senhor padre Adriano nas novenas foi muito doce, mas ontem foi americano, não apanhei uma que fosse. Tinha sempre uma lembrança para isso. Foi-lhe feita uma despedida na Casa dos Açores, eu também estive ligado a essa organização e correu muito bem, foi engraçado. Lá se cantou umas velhas, isto. O tio João, a respeito das velhas, as últimas velhas que ele cantou foi em 2018, em São Jorge, nos Rosais. A freguesia dos Rosais, ele tinha uma ligação muito próxima com a freguesia dos Rosais. Ele cantou nos Rosais cerca de 40 anos, ou à volta disso. E mesmo já em 2018, com alguma dificuldade na sua saúde, foi lá, mais uma vez,
como forma de gratidão para com aquela gente que sempre se lembrou disto. Mas há uma pequena história por trás disto, está aqui no livro, que eu deixo só em 2 palavras, que é: houve um programa, eu não estou recordado, ele está aqui o nome, o que é Prata da Casa, ou qualquer coisa do género, que o tio João estava planeado ir a esse programa à televisão a Lisboa, quando se fez vários distritos, e um então distrito de Angra, que já tinha sido, também foi representar nesse programa do Carlos Cruz, na altura, lá fora, se não estou em erro. Mas, no entretanto, faleceu o pai, nessa altura, o pai ou a mãe, mas acho que foi o pai. E ele não pôde ir, e então o pessoal da televisão e desse grupo, que já estava para ir representar o distrito de Angra, onde teve o Luciano Melo, que esteve há algum tempo ligado aqui na Natel, perguntou ao tio João se ele aconselhava alguém que fosse no lugar dele. E ele lembrou-se do Silveirinha dos Rosários de São Jorge, que era um cómico também ao nível do tio João Ângelo. E o Silveirinha representou muito bem esse grupo, e a partir daí aquela gente dos Rosários ainda passou a gostar mais do tio João por ele se ter lembrado de uma pessoa lá do local. A última homenagem que o tio João recebeu de umas festas foi das festas do Pico da Urda, em 2018. As últimas que ele cantou, como já disse, foi nos Rosários, em 2018. E os últimos versos que ele cantou foi no Pezinho, em São Carlos, em 2019, frente ao Império, já sentado numa cadeira. Nesse dia, ele estava para fazer um desafio na festa de São Carlos, na cantoria à noite. Estava planeado fazê-lo com o Roberto Toledo, que está aqui presente, com o nosso pequeno e grande improvisador. E o tio João, ali, pouco depois da ceia de criadores, pediu para vir para casa, porque não aguentava. O estado de saúde dele não permitia ficar até mais tarde. Foi uma pena para o Roberto, porque o Roberto era a primeira vez que cantava com o tio João, e isso não aconteceu. E o tio João não cantou esse dia na cantoria, que fez só o pezinho. Foi as últimas quadras em público que o tio João fez. Ele tem uns últimos versos escritos que eu ajudei a escrever, e que foi em fevereiro deste ano, para o tio Luís Nunes, que está na Califórnia e que fazia 80 anos. E como uma homenagem a esses 80 anos, a neta fez uma recolha de vários cantadores, e o tio João também fez 3 cestilhas que estão aqui. E pronto, era mais ou menos isso que eu gostava de deixar em termos de últimas recordações do tio João. E a última recordação que tive pessoal dele foi no domingo, no dia 11 de abril, e ele faleceu adiante no sábado, no dia 17. É assim a vida. O livro está aí à venda, está por questões de pandemia e de uma certa segurança, está no hall de entrada, mas no andar de cima. Quem quiser ter-se a deslocar ao andar de cima, foi o conselho dado pela Câmara Municipal, e muito bem, ou por organizadores aqui do Teatro Angrense, para que não se acumulasse muita gente na entrada, e acho que está bem. A todos muito obrigado, boa noite e que gostem. Esqueci-me de dizer uma coisa, mas vou dizer antes de me ir embora. Gostava de deixar um desafio à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia de São Bartolomeu de prepararem um busto do tio João para ser erigido em São Bartolomeu. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Cesário Pamplona, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu dos Regatos. Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, minhas senhoras, meus senhores, familiares do Sr. João Ângelo. Gostaria só de relembrar, fazer aqui uma à parte. Há pouco o Sr. Dr. Maduro Dias falava na sequência de um chapéu. Eu acho que hoje, nessa mesma sequência, enaltrava o chapéu. Agradeço imenso as suas palavras em relação ao Sr. João Ângelo, e a Freguesia de São Bartolomeu agradece muito
o texto que foi preferido por si. Muito obrigado. Nesse dia salientamos o aniversário do Sr. João Ângelo. Hoje, o Sr. João Ângelo, dia 24 de 6 de 1935, completaria hoje 86 anos de idade. Como autarca dessa freguesia, relembro o Sr. João Ângelo como o segundo presidente da Junta de Freguesia entre o ano de 1979 e 1982. Quero isto dizer que neste ano, entre este 1979 e 82, apanhamos o ano do sismo. Que para nós, presidentes de junta, nessa data, é difícil trabalhar ou temos algumas dificuldades no trabalho que executamos no dia-a-dia, muito mais seria naquele tempo, em que foi feito um manuscrito por moradia feita na altura para aquela equipa do Sr. João Ângelo, foi feito um manuscrito casa a casa, das necessidades de cada família. Isso é de louvar o trabalho que foi feito, sem termos computadores, sem termos tecnologia apropriada para tal. O Sr. João Ângelo deixou, ele e a sua equipa, deixou um trabalho feito em relação àquele tempo. Ser presidente de junta é uma tarefa difícil. Ser presidente de junta durante o sismo de 80 foi, sem dúvida, uma tarefa enorme, de responsabilidade e capacidades de reação. De repente, a freguesia de São Bartolomeu de Regatos viu-se numa tarefa de logística, de socorro, para montar, pois havia muita gente sem casa, sem bens, dos bens mais básicos que eram precisos ter. O Sr. João Ângelo, com a sua equipa, superou as dificuldades, ajudaram a freguesia a reerguer-se. O Sr. João Ângelo faleceu a 17 de 4 de 2021, não chegou a ver o gabinete do agricultor que a nossa junta de freguesia, na véspera da sua morte, onde foi nesse dia colocada uma fotografia com o gado que ele então tinha, que era o gado Catarino. Após o seu falecimento, a junta de freguesia de São Bartolomeu de Regatos, com a sua sobrinha Filomena Brasil, demos início a um processo para salvaguardar o seu espólio, dando cumprimento a um desejo seu de ver preservado, com a colaboração do Sr. Doutor do Museu de Angra, Dr. Paulo Bruno, e da secretária, doutora da Biblioteca Pública, de Angra, a doutora Cláudia Cardoso, que fizeram uma recolha para posteriormente o tratamento do seu espólio. Neste momento, a recolha foi feita, está entregue à Biblioteca de Angra e ao Museu de Angra para que seja lá exposto todo o espólio dele. Ficou salvaguardado entre a Junta de Freguesia e a família, ou a Sra. Filomena Maria, a sobrinha do Sr. João Ângelo, que ficasse salvaguardado uma parte do próprio espólio do Sr. João Ângelo para termos em exposição no nosso núcleo museológico de São Bartolomeu. Para finalizar, quero felicitar o Sr. João Lionel dessa cerimónia de reconhecimento pela sua carreira de cantador, o Sr. Eudino Borbon pela sua publicação de mais um livro, desta vez o último adeus ao Sr. João Ângelo. Agora gostaria de chamar a Sra. Filomena Brasil, sendo a sua sobrinha de João Ângelo Vieira, para lhe entregar uma lembrança do órgão executivo dessa junta de freguesia. Bem-aja a todos, muito obrigado. Sr. João Ângelo nunca será mais esquecido. Obrigado. Já isso é uma lembrança do dia 2, pela homenagem que a Câmara fez, em colaboração com a Junta, e é um agradecimento especial mesmo. Muito obrigado.
Este momento é difícil para mim, mas quero dizer um obrigado a todos que, de um modo particular, se lembraram desta homenagem ao meu tio, não esquecendo também uma pessoa que gostaria muito de estar aqui presente, que era o Sr. José Fonseca, mas por motivos de saúde não o pôde. Mas desde já também agradeço muito a amizade dele que tinha com o tio João e com a família. Um obrigado a todos os presentes, que de algum modo todos eram acarinhados e gostavam dele. Só tenho um obrigado com muita amizade a todos. Não menciono nomes para não correr o risco de deixar ninguém atrás. Um obrigado e um bem-aja a todos. Para fazer a apresentação da biografia do Sr. João Leonel Augusto Ferreira, tem a palavra o Sr. José Eliseu Costa. Muito bem. Excelentíssimo Sr. Professor Doutor José Gabriel Álamo de Menezes, Presidente da Câmara Municipal, meu antigo professor, meu atual patrão e neto de um cantador. Portanto, o avô dele, Francisco Tomás, era improvisador e letrista de danças de carnaval dos altares. Portanto, é uma pessoa também ligada muito ligada a esta família. E o excelentíssimo Sr. José Gaspar, Vice-Presidente da Câmara de São Mateus, nascido e muito meu amigo, acho todos vós fazeis o favor de serem meus amigos. Excelentíssima Senhora Doutora Helena Costa, chefe de gabinete de apoio à presidência, todo o pessoal camarário, José Santos, presidente da Associação de Cantadores, Liduíno Borba, escritor do livro de João Ângelo, O Último Adeus, Cesário Pamplona, presidente da Câmara Salve Seja da Junta de Freguesia de São Bartolomeu, também meu amigo, bartolomenses aqui presentes, meus colegas de cantoria, tocadores, também ali julgo que é bom fazer uma referência ao José Domingos Mancebo, que é o último resistente do grupo inicial das velhas, o Dr. Maduro Dias, que foi um brilhante palestrante de homenagem a João Ângelo, que foi o meu primeiro chefe, tenho essa ligação afetiva com ele, e com ele muito aprendi. A Filomena Tristão Brasil e o José Carlos Brasil, os únicos familiares diretos de João Ângelo vivos. Aqui todos os amantes da cantoria, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores. Então, o que eu venho aqui fazer é uma resenha biográfica de João Leonel, que sustente a justiça desta homenagem, deste tributo que lhe é prestado hoje. Provavelmente isto irá demorar entre 20 a 25 minutos. Se acharem que isto está muito enfadonho e como as cadeiras estão confortáveis, podem passar por umas brasas, que eu não me ofendo absolutamente nada. Muito bem. Meus amigos, como eu já tenho 50 anos, necessito aqui de uns faróis e vamos então a isso. João Leonel Augusto Ferreira nasceu na tarde do dia 22 de dezembro de 1944, uma sexta-feira, numa modesta casa situada na Ladeira, lugar de Ribeira Seca, Vila de São Sebastião. Saiu do ventre de Zulmira Augusta de Jesus, nascida no Porto Martins, então pertencente ao Cabo da Praia. Seu pai, João Ferreira Nunes, conhecido pelo patronímico João da Rocha, era natural de Ribeira Seca e teve duas profissões, lavrador e pedreiro. Filho de pai analfabeto, João Leonel aprendeu as primeiras letras com a professora Ema, que residia no lugar de Boa Hora, Terra Chã. Fez toda a instrução primária na escola da sua localidade, Ribeira Seca, e foi aprovado no exame da 4ª classe realizado na Escola Infante do Henrique,
em Angra do Heroísmo. O pai do nosso homenageado era indefectível adepto dos cantadores populares Charrua, de Cinco Ribeiras, e Vital, de São Bento. Então, por influência paterna, João Lionel começou a acompanhar cantorias e descobriu o dom e o gosto de versejar. Os primeiros versos da sua autoria ficaram registados numa comédia intitulada As Quatro Estações do Ano, que João Lionel escreveu quando frequentava o último ano do ensino primário. João Lionel procurou fugir do duro, ou melhor, ao duro labor do campo. Com 12 anos de idade, inscreveu-se no Seminário Menor e Colégio Externo da Congregação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, conhecido por Seminário do Padre Damião, na Praia da Vitória. Fê-lo por influência do seu conterrâneo, Padre Manuel Coelho de Sousa, professor da disciplina de português na referida instituição. João Lionel frequentou o seminário durante somente 5 meses, de lá saindo por inadaptação e falta de vocação para a vida eclesiástica. No seio familiar, a mais velha das suas 3 irmãs, Maria da Conceição, aventurou-se a cantar ao desafio em público. João Lionel começou então a improvisar com ela em privado e a acompanhá-la nas suas atuações oficiais com um violão que seu pai lhe oferecera e cujos acordes base foram-lhe ensinados por um tio. Até que no verão de 1957, João Lionel, com apenas 13 anos de idade, fez a sua estreia pública. Na sede do Marítimo Sport Clube, no bairro do Corpo Santo desta cidade, foi organizada uma cantoria de homenagem à sua irmã cantadeira Maria da Conceição. Participaram, além da homenageada, os cantadores Ferreirinha das Bicas Filho, Charrua e João Evaristo. Por intercessão de seu pai, João Lionel assinou um breve desafio com João Evaristo, ao tempo com 51 anos de idade e residente na Feteira. Neste seu primeiro desafio aberto à plateia, o jovem estreante João Lionel foi acompanhado pela viola regional de Laureano Correia dos Reis e pela viola clássica ou violão de Hélio Beirão. Sendo adolescente e na época áurea da cantoria, foi cantando com a regularidade possível. Na vida profissional, foi empregado de comércio em mercearias e num bar, até ser chamado para o serviço militar. Foi incorporado no Exército em 1965 e cumpriu 3 meses de recruta no atual Regimento de Guarnição número 2 nos Arrifes, Ilha de São Miguel. Foi posteriormente transferido para a Força Aérea Portuguesa e colocado como instruendo, primeiro na base de Tancos e depois na base aérea de Sintra. Em 1966, foi mobilizado para Angola, onde permaneceu 2 anos na base aérea número 9 em Luanda. Cumprido o dever patriótico, regressou à Ilha Terceira. Mas o encanto do país das palancas negras inebriou João Lionel. Em 1969, contrai matrimónio com a sebastianense Conceição Maria e embarca para a África, agora como colono. Primeiro, fixou-se na província de Malange, no centro-norte de Angola. Mas o chamamento açoriano fê-lo transferir-se para o colonato da Sela, na província de Kwanza Sul, no coração de Angola. Aí estabiliza-se e entra nos quadros da empresa de laticínios de Angola como condutor de caminhão de recolha de leite. Durante a permanência em África, canta somente 2 vezes com Joaquim Rita, nascido no Raminho e que era um gravador biológico de quadras de João Vital. Duro revés na vida familiar, quando em 1974 sua esposa Conceição falece no Hospital de Luanda sem deixar descendência. O 25 de abril do mesmo ano foi o terremoto que fez ruir o Império Português. A subsequente Guerra Civil Angolana provocou um autêntico êxodo de colonos
a grande maioria rumo à metrópole. Em 1975, a descolonização empurrou João Lionel para a Ilha Terceira e chancelou-o com o epíteto que viria a celebrizá-lo, o Retornado. Num período de 2 anos, a grande maioria das festas da sua ilha natal convidou-o para cantar. Pode dizer-se que foi o biénio da sua emancipação estilística e consolidação poética. Em 1976, casa em segundas núpcias na matriz de São Sebastião com Lídia, sua cunhada. Na carreira artística, os ecos da fama do cantador O Retornado chegaram às comunidades portuguesas dos Estados Unidos da América. Em 1977, João Lionel foi convidado, para cantar na festa de Nossa Senhora dos Milagres, na cidade de Gastine, a principal festividade portuguesa do estado da Califórnia. Foi responsável por esse convite o imigrante açoriano, empresário de laticínios e ganadeiro Manuel Silvestre, natural da freguesia de Cinco Ribeiras. Na sua estreia no continente americano, João Lionel mediu forças com os cantadores Alberto Souza de São Jorge, radicado em Artísia, Califórnia, e José Fernandes, natural de Ribeirinha, imigrante em Toronto, no Canadá. Desse espetáculo de cantoria tomaram também parte os cantadores terceirenses Luís Carlos Ferreira, que também para lá se deslocara para cantar, e os imigrantes Manuel dos Santos dos Altares e Nemésio Rebolo dos Biscoitos. João Lionel gostou dos ares do Pacífico e permaneceu na Califórnia com a sua esposa Lídia. Inicia-se então uma fase da sua vida marcada por alguma instabilidade pessoal e profissional. Apesar de muito solicitado para as cantorias nas festas comunitárias, João Lionel obrigou-se a abraçar a profissão de que fugira na infância, ordenhador de vacas. Primeiro em Randford e depois na cidade de Los Banos. Apesar do seu cotidiano deambulatório, crescia a sua áurea de improvisador. Cada vez mais admirado, respeitado e até temido, João Lionel atingiu o apogeu em setembro de 1980. Na cidade de Peraluma, no condado de Sonoma, a norte da Baía de São Francisco, cantou com o miquelense Vasco Aguiar um desafio que durou 1h15 minutos. A plateia empolgou-se de tal forma que presenteou os repentistas com aplausos desde a primeira à última cantiga. A vida conjugal deteriora-se e o casal João Lídia separou-se. Mas o João Lionel cantador estava em estado de graça. Não espantou, pois, que em 1981 fosse requisitado para cantar na Nova Inglaterra, mais propriamente na cidade de Hudson, no estado de Massachusetts. Encontrou-se em palco com José Fernandes e Vasco Aguiar. Contrariando a alcunha que ganhara, João Lionel não retornou à Califórnia. Permaneceu na costa leste americana por um período de 8 meses e fixou residência temporária na cidade de Taunton. Nos finais de 1981, mais uma viagem sem retorno. Desta vez, até às cidades de Toronto e Mississauga, na província canadiana de Ontário. Aí, travou acesos despiques com José Fernandes, Vasco Aguiar e José Plácido. Permaneceu no país da folha de bordo durante perto de 7 meses, até que na primavera de 1982, João Lionel, o Retornado, regressa definitivamente à ilha que o viu nascer. Abraçou a profissão de motorista de táxi por conta própria e manteve uma intensa atividade poética. A partir de metade da década de 80 do século transato, era quase praxe nas festas de rua da Terceira convidarem os melhores improvisadores de São Miguel. As honras da casa, entenda-se, da Ilha Terceira, estavam reservadas para os cantadores que o público local considerava serem os melhores, João Lionel
era um deles. Travou autênticas pelejas cantadas com colegas miquelenses, principalmente com Lupércio Albergaria, João Luís Mariano e Honório Criada. No ano de 1986, o retornado uniu-se a Celestina Vieira no seu terceiro casamento civil. Da união nasceu o seu único filho, Hugo, em 1988. Mais tarde, o descendente de João Lionel licenciou-se em Publicidade e Marketing e encontra-se atualmente a trabalhar e a residir na cidade de Bratislava, capital da Eslováquia. Mas foi em 1987 que abriu-se uma nova página na vida artística de João Lionel. O portentoso Charrua, após viuvar, por morte da Turlu, voltou à terra-mãe, já idoso, mas ainda muito capaz. Charrua decidiu cantar quase até à morte, que ocorreu em 1991, arrastando atrás de si multidões. João Lionel foi o cantador escolhido para mais vezes enfrentar o veterano e poderoso leão dos palcos. Esta colagem fez do meu colega hoje agraciado um dos improvisadores mais solicitados e apreciados. Os seus desempenhos internos fizeram-no sair com frequência da Ilha Terceira para levar a sua poesia a outros lugares, nomeadamente à Califórnia, à costa leste dos Estados Unidos, ao continente português, à Ilha da Madeira e a todas as ilhas dos Açores. Em termos estatísticos, o ano de ouro de João Lionel foi 2003, em que somou 92 atuações. Há 2 festas de terreiro em que cantou ininterruptamente após regressar em 1982. 4 Ribeiras e Nossa Senhora da Ajuda na freguesia de Vila Nova. A sua qualidade técnica e segurança de rima fizeram com que fosse um dos escolhidos para representar a ilha em intercâmbios culturais. Mais concretamente, em 2007, cantou nas festas de São Carlos com o repentista brasileiro do Rio Grande do Sul, Paulo Mendonça. Em 2009, nas Sanjoaninas, despicou na moda da desgarrada com os cantadores ao desafio continentais Eduardo Lobo e Jorge Martins, naturais de Guimarães. Outra faceta poética de João Lionel revelou-se em letras escritas para danças e bailinhos de carnaval. Produziu mais de 200 assuntos rimados ao longo da sua carreira. O próprio letrista elege como os 3 melhores textos que escreveu as seguintes danças de espada: Frei João da Ribeira, de 1976, escrita para São Sebastião; A Outra Face da Morte, de 1984, Porto Judeu; e A Ceguinha, de 1987, organizada em São Mateus. João Lionel é sociável e, como tal, não se furta a missões cívicas. Foi durante 5 anos consecutivos organizador da Festa do Cantador e Tocador da Ilha Terceira. É sócio honorário da Sociedade de Progresso Lagense da Vila das Lajes e é sócio da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória. Em 2014 foi lançado o livro João Lionel o Retornado, o Poeta das Cantorias, escrito por Liduíno Borba e José Fonseca de Sousa. Na obra foi feito um levantamento considerável do espólio do João, tanto escrito como cantado. No ano de 2016, foi alvo de uma homenagem organizada por um grupo de admiradores na Sociedade Filarmónica da Vila Nova. As festas de 4 Ribeiras e Nossa Senhora da Ajuda também manifestaram apreço público a João Lionel, respectivamente nos anos 2017 e 2018. Atualmente, aposentado e retirado das praças de táxi, mantém lucidez suficiente para continuar a improvisar em palcos e salões, sempre que para tal é solicitado. João Lionel também teve os seus ídolos no mundo da cantoria: José de Sousa Brasil, o Charrua, e José Fernandes. O sabor mais amargo da sua carreira foi, na opinião do próprio, não ter cantado com o Gaitada das Lajes.
João Lionel tornou-se assim um vulto da cultura popular terceirense açoriana. Os géneros épico e lírico colocaram-no no restrito galarim dos grandes improvisadores açóricos. É provavelmente o cantador que mais e melhor uso faz da metáfora. A comparação é uma figura de estilo recorrente em João Lionel, com o trocadilho como instrumento privilegiado. Consegue, por vezes, suavizar mensagens corrosivas na sua essência com eufemismos sarcásticos. É muito melodioso e a forma como tonifica dá peso às suas cantigas. João Lionel demonstra um notável sentido tático e um inquebrável espírito guerreiro. Corporiza o aforismo antes quebrar que torcer. Nos despiques mais espuriados, tão depressa exaspera como depois procura a reconciliação. Respiguei, meus amigos, 3 momentos de inspiração de João Lionel que atestam a sua qualidade. A cantar com o Charrua no Império do Rocio, na Praia da Vitória, quando o adversário o acusou de ser boémio. Dei cambrelas, é verdade, muito parecidas com as tuas, mas parei a meio da idade e tu ainda continuas. Comigo próprio, na festa do Império do Outeiro, em Angra do Heroísmo, em resposta a um elogio. Ó José, desde miúdo, vi a vida complicada. Eu tentei fazer de tudo, mas no fim eu não fiz nada. Com a cantadeira Maria Clara, na Sociedade Progresso Lagense, após ela considerá-lo um cantador distinto. Hoje sou uma causa perdida, talvez um cantor com medo. Sou a miséria da vida, ou um cofre sem segredo, sou uma gruta escondida na falésia ou no rochedo. Meus caros amigos, pela insufismável valia poética, pelo repentismo e por todo o seu trajeto nestes 64 anos de carreira, João Lionel é um dos melhores improvisadores da sua geração. E para encerrar a sessão de homenagens, solicito a presença do Sr. Presidente da Câmara e do homenageado Sr. João Lionel.